Aqui faz horas. Me fala se funcionou. Eu resolvi testar o fone, mas... Peraí. Eu tô com som. Tu tá me ouvindo? Ou... agora sim. Tá, bom. Falei tudo sem som, então. Resolvi testar o fone. Eu digo, tá, agora sim. Pode ser que não funcione no início. Mas, que eu tava falando... Livro Mulheres Correm com os Lobos, Las Lobas, Círculo, Conto dos Sapatinhos Vermelhos. A gente tá agora na A Dependência, um subtítulo da Armadilha 8. E a gente vai interagir sobre isso. Eu vou convidar a Edith, porque não consegui contato com a Sheila. Vamos ver se a Sheila vai aparecer por aqui, mas então eu e a Edith vamos bater um papo sobre isso. Vamos lá. Oi. Oi, tá dando pra ouvir aí? Aham, tá ouvindo. Mulher, tá caro loura aí, hein? Tá um sol aqui, sabe? Não dá pra colocar blusa de frio, não. Olha, eu tô com casaco, com blusão e outra blusa. Mas é por pouco tempo, né? Porque você vai pro Rio. Pois é, é que hoje foi o dia mais frio dos últimos tempos aí. Então, por isso eu tô com mais roupas hoje. Aí, Edith, então, hoje a gente vai falar da dependência, mas parece que, claro, toda vez que tá com eco. Deixa eu tirar o fone então, peraí. É a interferência da outra pessoa. Vê então se agora tá. O Iago vai dizer que tu tá com eco, mas eu não escutei. Pode ser que seja o fone, porque eu não costumo usar fone. Vamos ver comigo agora, tá tudo bem? Vamos ver se ele E aí, dá. Iago, diga aí, meu filho. E aí, tá tudo certo, tô te ouvindo bem, então não tem eco, nada. Deu? Então era o fone mesmo. Agora mesmo, a gente não sabe se é o seu ou se é o meu, né? Porque eu tirei o meu também. Nós tiramos Mas na hora. Pode ser o meu que tu costuma usar, né? Eu não costumo usar fone, então tava usando para fazer teste, então pode ser que. Mas a gente vai falar hoje dessa dependência, né? E pegando o gancho com isso do fone e do eco, né? Às vezes a gente tem dependência até na hora de achar essa palavra, dependência, até na hora de achar a solução de uma situação dessas, né? A gente depende de que não dê nada errado nessa hora que a gente está aqui ao vivo, para todo mundo ver. Senão vai dar uma palpitação, o que está acontecendo, e a gente depende até de. Mas qual as possibilidades disso não acontecer mais, e não dar mais esse eco, né? Da gente não ter mais esse problema. E, e aí, mais profundamente, acho que nos últimos dias, sempre quando a gente vai ler um trecho, tem tudo a ver, acho que toda parte do livro, a doutora Clarice é muito sábia, e também sempre que a gente vai ler, tem a ver com alguma coisa com o momento que a gente passa, com alguma coisa que a gente está realizando, né? E a Edith lançando a mentoria dela para mulheres que estão separadas e estão travadas, é incrível como eu comecei a ouvir várias mulheres contando. Eu chego num lugar, hoje eu cheguei no cabeleireiro e tava lá umas mulheres falando, uma que não conseguia se separar e a outra eu só ouvindo assim, né? E de longe. Então aquele assunto veio ali, né? E eu relacionando com o conto e elas falando, uma que não conseguia se separar por causa dos filhos, que ela disse que era por causa dos filhos, aquela coisa toda. Mas que não aguentava mais, né? O marido. E essa dependência que a gente tem, muitas vezes, de relacionamento, mas do emprego, de não sair, né, do emprego, de uma comodidade que a gente está.
e viver o desconhecido, né? Dá um medo, dá uma sensação de o que que eu tô fazendo. Então, vou ficar aqui. Ficar aqui que é melhor, porque eu não tenho incômodo, daí. E aí a gente não vai fazendo as coisas que a gente deseja, né, Edith? Então, vamos começar já falando das dependências aí, as possibilidades de dependência que a gente faz a nossa vida, acontece na nossa vida, e o que que a doutora Clarissa traz pra gente, né? Ali no início ela fala dessas coisas, tanto que é dependência de álcool, de drogas, mas várias possibilidades de jogos, então não só esses vícios, mas dependência em pessoas, dependência em opinião dos outros, né? A gente fica esperando o reconhecimento, está também dependendo, então a gente vai por diversas situações, né, Edith? E uma coisa interessante que você falou aqui sobre a dependência do fone de ouvido. Ah, tem que estar tudo certinho, bonitinho, porque senão eu não vou conseguir fazer e eu tenho medo, etc. E aí eu estava pensando, né, nas mulheres que você falou aí no salão de cabeleireiro, que existem coisas maiores, né, que a pessoa fica dependente, né? E no caso delas, por exemplo, nem é uma dependência, né? É quase que uma justificativa para não sair, porque ela está dependendo de outra coisa, né? Talvez ela esteja dependendo do apoio daquela pessoa do lado dela que sempre dá, né? E eu costumo dizer que é tipo uma muleta, né? Você fica ali escorada naquela muleta e aí psiquicamente a gente percebe que se essa pessoa for embora, eu vou cambalear depois ou eu vou cair, né? Então, a dependência mesmo do que aquela pessoa me supre, porque eu não consigo me suprir sozinha. Eu não consigo dar para mim. E é nisso que a minha mentoria fala também, né? O que é que você não está dando para você que você precisa começar a dar agora? O que é que você precisa trazer de volta para você? Né? Para que você não precise dessa dependência emocional. E tem um trecho aqui do livro, na página 286, o parágrafo 4 diz assim: a dependência começa quando a mulher perde sua vida feita à mão e cheia de significado e passa a ter uma fixação em resgatar de qualquer forma qualquer coisa que lembre essa vida. E aí é no momento que ela começa a substituir a necessidade que ela tem, né, o vazio que ela sente, por qualquer coisa que ela imagina que vai suprir. Então, no caso das mulheres aí do salão de cabeleireiro, talvez fosse realmente uma parte carente dela esteja sendo suprida pelo marido, né? Ela tem essa ilusão. E tem coisas mais simples ainda, que hoje nos seus stories você estava falando da louça. E a louça é um negócio muito forte para as mulheres, porque ela fica dependente de que a louça esteja limpa para que ela possa levar o resto do dia dela bem. E ela depende também da louça limpa para ela não ser julgada. Porque ela pensa assim, e ela não, né? Eu pensei muito já nisso. Hoje em dia, eu sou a rainha da louça que fica lá na pia. Que nem você colocou nos seus stories. Mas ela fica com muito medo de alguém. Ela fala, vai que chega alguém ver minha casa desse jeito. Vão pensar o que de mim? Então, a dependência do que os outros vão falar. Porque o que os outros falam mostra para ela quem ela é. Então, se alguém falar mal de mim, eu me sinto mal, vou ficar chateado o dia inteiro. E se alguém falar bem, eu vou ficar muito bem. Então, é essa dependência, que são nos mínimos detalhes, que a gente precisa ficar de olho. Porque se... Tem uma frase que diz assim, eu nem sei se é verdadeira, viu? De verdade, não estudei essa frase, mas diz assim, do jeito que você faz uma coisa, é o jeito que você faz todas. Então, se você fica dependente de que a louça da sua pia fique limpa, a sua pia fique impecável, e a gente está falando no geral aqui, porque a cama tem que estar arrumada, a pia tem que estar lavada, não pode ter um pelo fora do lugar. Aliás, não pode ter pelo, né? Não é nem fora do lugar. Não pode ter pelo. Hã? Nem pensar. Não, de jeito nenhum. Porque aí ela começa a se sentir mal e ela não sabe de onde veio isso. É porque ela começou a substituir o que fala aqui no livro, né? Aquilo que ela precisava resgatar, que é a essência dela,
E ela começou a substituir por outras coisas, achando que isso vai trazer a vida para ela novamente, que vai trazer a essência dela, né? Essa dependência a gente percebe na gente, nos mínimos detalhes. Não é? Nossa, eu fui anotando aqui quando foi falando que eu fui lembrando. E essa dependência, né? Porque eu ia receber visita, e aí eu comecei uns dias antes ali, comecei a arrumar as coisas, arrumar, assim, tinha uma coisa ali, desarrumar, tirar as coisas do que estavam assim fora, um pouquinho fora do lugar, colocar isso, colocar... E eu fiquei pensando, mas por que que eu tô fazendo isso só quando vai vir uma visita, né? Claro que é uma cultura da minha casa, né? Minha mãe e meus pais são assim, eles começam a arrumar tudo quando vai vir alguém. É uma cultura, sempre vi isso, sempre. E eu também tinha que ajudar, né, a limpar e arrumar. Mas eu ficava pensando assim, tá, mas por que que não pode vir a realidade que eu passei a semana toda trabalhando e não arrumei algumas coisas? E por que que agora que eles vão vir, que vai vir outras pessoas, que eu tenho que ver o que eles vão pensar e eles não vão falar nada, mas é a cabeça da gente que fica do tipo, o que que eles vão pensar? Tá tudo bagunçado, né? Tá tudo... E aí eu me peguei pensando assim, por que, né, essa dependência da opinião em relação à minha casa, ao jeito que eu estou na minha casa. E essa questão da louça, que para mim é a coisa mais, ainda não é leve ainda para mim, ainda tô lidando com isso ainda. Mas assim, ninguém vai ver a louça, mas eu tô pensando, a minha cabeça ela tá produzindo assim, olha lá aquela louça suja, olha aquela quantidade de coisa que tu deixou lá, vai fazer, é tua responsabilidade, né? E só que ninguém vai falar nada, ninguém vai ver. Então tem uma dependência até dessa voz aqui dentro, né? Da voz dizendo, falando que eu tenho que fazer, que alguém vai pensar que eu tô deixando a louça suja, que eu tô fazendo isso, fazendo aquilo, né? Acho muito forte essa questão, essas coisas da casa. A gente que trabalha em home office é muito forte separar, né? Separar o escritório dessas questões da casa. E a Tati comentou tudo cultural, com certeza. E essa questão tanto do inconsciente coletivo, que é a mulher fazendo todas as coisas da casa, essa dependência dessa opinião desse inconsciente. Então ninguém vai falar nada às vezes, mas tu tá ali matutando, né? Ai, não lavei essa louça, vai deitar. E aí hoje que eu tava falando nos stories em relação a gente não fazer pequenas coisas, né? Não ir acumulando outras coisas. Aí tu deixa a louça lá, mas pensar que tu resolveu outra coisa ao invés de resolver a louça. Não, hoje eu paguei boletos, hoje eu arrumei ali o meu computador. Só que a gente está tão fixada naquilo ali, tão cultural, aquela louça, tão cultural a casa e arrumar e tudo, que é muito mais forte tu nem perceber que tu fez muitas coisas enquanto não lava a louça. O que vai brilhar é não lava a louça, não lava a louça, ao invés de olhar para sentir essa sensação das coisas que a gente conseguiu fazer, né? E aí vira uma bola de neve ai, nossa, eu sou a incompetente na minha casa, eu sou a incompetente que eu não consigo fazer tudo que eu preciso ser feito. Vai acumulando pequenas coisinhas. A Tati comentou, a gente cresceu com esses exemplos, as mulheres na nossa família sofriam com o que poderiam dizer sobre o cuidado com a casa. A casa reflete como ela cuida de si. Tati, deixa eu ler de novo, porque agora eu fiquei pensando uma coisa. A gente cresceu com esses exemplos, mulheres da nossa família sofriam com o que poderiam dizer sobre o cuidado com a casa. A casa reflete como ela cuida de si. E por dentro tá uma confusão. Tudo com poeira, louça na pia. Se ela não cuida da casa, ela nem se cuida. Coisa assim. Que vão pensar, né? Que sujeira. Tipo assim, tá suja aí dentro. Mas só uma coisa que agora me deu um pouco de choque enquanto eu tava lendo a Tati, não era tu que ia participar hoje, agora eu confundi tudo. Se eu confundi, não sei se era hoje ou se era. Não, não era tu hoje, né? Eu acho que era a Sheila, mas não consegui falar com ela. Eu fiquei pensando, será que hoje era o dia da Tati?
Mas essa sensação eu tinha muito forte, porque eu sempre vi a minha mãe falar isso. Não, vamos arrumar, porque ela repara em tudo. Porque a visita repara em tudo. Porque tem que estar limpo. Se ela vai ver uma teia de aranha, ela vai falar que não limpam essa casa. O que essa mulher faz que não limpa a casa? Então é muito. Não tem como, né, Edith? Não tem como. Não é fácil limpar e apagar essas coisas. A gente vai ressignificar isso, mas claro que não é um processo simples, né? E a gente pode ressignificar agora. Eu já vou logo dar um jeito aqui nesse negócio, porque assim, quando você estava falando a respeito da. Agora eu me fugiu o que eu ia falar primeiro, mas o que eu queria dizer para vocês é que eu já comecei a fazer cálculo. Primeiro, o Gaspareto falava muito sobre isso. Quem não fala não é porque não gosta de ouvir não. Quem, quem tem medo de julgamento é porque também julga. E isso é cultural, é tudo aprendido, você aprendeu com a sua mãe e tudo mais, que uma casa limpa reflete como que a mulher cuida dela. Mentira, como é que você vai cuidar de você e cuidar da casa? Eu trabalhava até meia-noite tentando deixar a casa limpa, organizada, maravilhosa, para que as pessoas não me julgassem. E aí eu podia até cuidar do meu cabelo, mas a minha alma, meu espírito, estava destroçado. Porque eu ficava nessa de ficar preocupada com a opinião dos outros. O que é cuidar de si? É isso que a gente precisa entender. Eu vou no cabeleireiro, eu cuido das unhas, tudo, eu lavo louça com as unhas maravilhosas vermelhas. Mas e aí dentro, como é que tá? Você tá feliz de ficar cuidando da casa o dia inteiro para que os outros não julguem? E a gente está falando aqui da casa de uma forma metafórica, né? Porque pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. O que que você tá dando tanta importância para que os outros falem bem de você? E eu tô falando isso porque, assim, eu deixo a louça mesmo. E aí eu comecei a pensar. Agora lembrei o que eu ia falar. Que você falou, né, que você só arrumou a casa porque as pessoas iam chegar, né? E teve um dia desses que a minha irmã ia vir aqui e a casa realmente estava bagunçada. Eu estava em lançamento. Eu falei, eu não vou arrumar, eu não tenho tempo. E eu queria receber ela na minha casa. Eu falei, não dá tempo de fazer os dois. Eu vou ter que escolher. Então, eu quero muito que ela venha. Ok, a casa não tá arrumada, não vai dar tempo, porque senão vou me acabar aqui. Tinha bastante coisa para fazer. Tinha bastante coisa. Inclusive, tinha louça na pia. Aí eu comecei a pensar, mas quando ela sair, vai ter louça também, vai ter mais louça. O chão vai estar sujo. As coisas vão estar fora do lugar, vai ter copo em cima da mesa, vai ser uma bagunça. Já que vai virar bagunça, então deixa a bagunça pronta já. Pra que eu vou ficar arrumando? E na hora que a pessoa chega, você vai tirando umas coisas. O que atrapalhar mais você tira, aí coloca outras. E pronto, gata. Aí depois, no fim, todo mundo vai embora, porque é meio assim, né? O negócio fica pra você fazer, né? Você pode até ter uma ajudinha, mas quem vai ter que se virar mesmo é você, na sua casa. A casa é sua. É. E aí, que acontece? A sua casa interior, quem é que tá cuidando? A visita vem, fala mal, ou fala mal pelas costas, não sei o que, você fica mal, é a sua casa interior. Fica um lixo. Como é que faz? Não adianta, gente, não adianta. As pessoas vão falar mal mesmo. Tem uma música da Ana Carolina que fala sobre isso, né? A boca foi feita para falar. E eles falam mesmo. Fala, não importa. A sua casa pode estar impecável. E a sua casa interior também pode estar impecável. Você acha que não tem gente falando mal de mim agora? Tem. E eu prefiro até que fale. Significa que eu tô vivo. Beleza, não tem problema nenhum. Mas eu não vou ficar me incomodando com isso. Eu já não, sabe, não tô mais pra isso, não. É muito difícil, é muito cansativo. Dá muito trabalho. O que eu quero fazer pra mim agora? É isso. Traz pra você. O que você quer fazer pra você agora? Eu quero lançar. Vou contratar a Tuti para organizar o meu computador, organizar o meu celular, as ferramentas, me ensinar a usar as ferramentas, porque agora eu quero lançar produto no digital. Não vai dar. Para quem está começando, não vai dar para fazer as duas coisas. E deixar tudo bonitinho, maravilhoso. Eu estou exausta de ter feito o negócio lá e ainda tem louça na pia. Isso que é pior, cara. A louça não desaparece.
Eu anotei aqui, Edith, que tu falou agora, assim, ó, a sensação, essa sensação que tu falou, assim, por exemplo, ficar até meia-noite limpando a casa e no outro dia começar a trabalhar às 7 da manhã, por exemplo, e porque tinha que estar limpo, mas mesmo assim tu ia dormir com a sensação assim, ah não, faltou geladeira, faltou limpar o fogão, faltou, porque assim, parece que é como se, eu anotei aqui, a sensação que eu fiquei comparando, né, é como se eu tivesse sede e eu fosse beber a água e aquela água não mata a minha sede. E eu fico bebendo, 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 bebendo água, bebendo, bebendo, bebendo até. E nunca vai ser suficiente. O meu organismo ele pode não estar entendendo o que é suficiente, nem eu tá. Eu não tô bebendo a água com presença, né? Primeiro que eu não tô nem sentindo ela descer, tá? Eu quero tomar água rápido, eu tomo, 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 tomo. Eu nem vivo, porque curti até lavar a louça, né? Tipo assim, é realmente estar presente naquela hora ali e ver, não, olha só o que eu tô fazendo, eu limpei esse prato, limpei esses talheres, só que isso a nossa cabeça tá lá no outro nível, né? Ela já tá processando milhões de coisas, né? E aí essa sensação que tu tá falando aí que a gente tá falando de não ser suficiente também, eu limpo o tempo todo, eu arrumo o tempo todo e nada é bom vai refletir em outras coisas, né? Quando eu vou trabalhar num lugar para alguém, eu vou querer entregar a minha alma para aquela pessoa, porque eu preciso que ela veja o que eu estou fazendo. E não parece nunca suficiente. Tu pode deixar o teu escritório organizado, tudo maravilhoso, lindo, mas alguma coisinha tá fora do lugar. E a sensação é que tudo tá horrível. E aí fica esse acúmulo de sensações dentro da gente em cada parte, né? E e a Tati comentou: cuidado de si vai para além do cuidar-se. É verdade. E o grande mergulho é um grande mergulho. E quando a gente volta à superfície, renovamos o fôlego e estamos renovadas. Isso que a Tati falou do cuidado de si vai para além do cuidar-se é realmente porque isso que tu falou assim. Esse dia eu tava conversando com as mulheres mais bem tradicionais, mais fora do digital, assim, que é aquela mulher dona de casa, que faz comida para todo mundo. Nós já estamos mais num outro ritmo, assim, né? Mais ousadas mesmo, né? E eu conversando com uma mulher e eu dizendo para ela, mas não é só, e é só, né? Parece para mim. E para ti, Edith, agora também deve parecer, para Tati também é só não lavar a louça. E eu disse pra ela, é só tu não fazer comida pros outros toda hora. Ninguém pediu. E tu tá lá socando comida neles. E porque ela tava numa reclamação, numa onda de reclamação, assim, e eu disse isso, mas esse só pra mim é fácil. Não, querem chegar da faculdade, vão comer, vão fazer. Eu não vou fazer. Mas ela espera com tudo pronto e tal, né? E ela, mas eu não consigo, porque esse é o meu jeito. Eu não me vejo de outro jeito. Eu não me vejo não fazendo comida. É como se ela não enxerga quem ela é de outra forma, né? Ela tem uma dependência de ser aquela mulher que faz a comida para todo mundo, que é vista como a que está sempre pronta, que faz a comida, né? E, e ali naquele momento a decisão dela foi assim: eu nunca vou mudar. É isso. Eu sou assim porque eu sou igual à minha mãe, a minha mãe era assim, meu pai também, recebia todo mundo, e eu quero ser assim. Então, É a só dependência, enxerga. né? Tá dependente. Tá dependente dessa ideia que ela criou, dessa história que ela conta pra ela, né? Eu sou assim e acabou, porque é muito mais simples do que você ir atrás do que você quer, do que você. É muito mais simples você ficar no lugar onde você está do que você ir atrás do que você quer. Mas, de alguma forma, a mulher almeja, porque senão ela não estaria falando com você. Ela quer, mas ela não sabe ainda que quer. A minha Uhum. mentoria trata justamente disso, de levar a mulher para o lugar aonde ela quer. Ela fala assim, eu não me vejo. Então, na mentoria, né, resgate devido à sua essência, você vai conseguir visualizar você de uma outra forma. E aí eu ajudo você a caminhar nesse caminho. Aí eu estava pensando também na questão dessa dependência que faz com que a mulher imagine que
é menos, sabe? Que ela é pequena, que ela não consegue. E aí entra a sua mentoria, né? De entender como é que é o feminino, né? De entender como o feminino em mim está hoje, para que eu entre nesse lugar de me achar que eu sou. Eu estava lembrando de quando eu estava casada, de ficar limpando, limpando e cuidando dos filhos e cuidando de todo mundo. A gente fica dependente disso, mas tem uma outra coisa, a gente sempre espera o reconhecimento. E aí é que está o problema. E aí é que vem a decepção, e aí é que vem a frustração. Por quê? Que nem a Tuti falou, ela fazia as coisas, mas ninguém está pedindo. Quem que está pedindo? E aí você fala assim, ai, mas eu pensei que você não sei o quê. Falou assim, mas eu não te pedi nada. Aí fala assim, nossa, como você é grossa. Eu falei, meu Deus, vira um bolo, vira um negócio gigante. Gigante, Vira. simples. Simplesmente porque a gente não quer entender qual é a realidade da coisa. A gente fica fantasiando umas coisas na nossa cabeça, criando, sabe? A gente cria a ideia, vou fazer isso para todo mundo, e aí depois todo mundo vai me aplaudir. Quando não vem os aplausos, aí você vai tomar Rivotril, que toma? É Rivotril? É, Aí você toma Rivotril, sei lá qual é o outro remédio que se toma para amenizar isso. Eu não sei. Aí você vai recorrer ao médico e não sei o quê, para tentar sofrer menos. Não, sofrer menos não. É para tampar, né? Para dar uma tampada nesse sofrimento aí e não encarar de frente. uhum. É desafiador. E a Tati comentou aqui, a Tati falou, o é só, né, que eu tinha falado, vem pra nós, porque nos permitimos mergulhar. Exatamente. Eu sei que não foi fácil pra mim. Oi, Gislene. Sei que não foi Oi. fácil. Esse é só não era fácil, né? Antes não era simples. E, a, e aí eu tava pensando enquanto tu tava falando também, e a Tati comentou isso aqui. Tanto na mentoria que tu, esse resgate da tua essência, na tua mentoria, para mulheres que estão travadas aí depois da separação, esse trabalho individual. E no meu trabalho, com a minha mentoria também, que nós todos estamos aí lançando a mentoria dessa reconexão com o feminino, é como se esse mergulhar fosse, a mulher precisa de um tubo de oxigênio para ela mergulhar. E as nossas mentorias, elas são exatamente isso, assim, um tubo de oxigênio para ir junto contigo lá no fundo. E até que uma hora tu vai ter que voltar também. E a gente passou por isso. Há muito tempo a gente ficou muito mergulhada, outras horas a gente voltou para terra. Alô, chamando, estamos aqui, né? Voltamos. E a gente toda hora tem que estar nesse cuidado, né? Mergulha e volta para terra, mergulha e volta para terra. E pegar um fôlego e mergulhar de novo, pega um fôlego, como a Tati falou, pega um fôlego e mergulha de novo. Mas essas mulheres que precisam desse guia exatamente porque ela não sabe que quer, como tu disse, né, Edith? Ela se vê, ela diz que ela sabe que o problema é a quantidade de coisas que ela faz para os outros e ela não para fazer coisas para ela. E também ela sabe que é só parar, porque ela disse, eu sei que é só eu não fazer, mas eu não consigo não fazer. Porque o outro caminho, que é esse mergulho, ela não sabe, né? Ela nem sabe por onde começar, nem sabe, tá, mas peraí, se eu parar de fazer comida para todo mundo, quem eu sou nesse. Daí, a minha identidade é aquela mulher que faz tudo para todo mundo, onde é que vai parar, né? Então, a dependência daquela característica que não é dela, só que ela não consegue entender, né? E não consegue se perceber. Então, eu sei disso. E tem muitas coisas que não é só para nós, né? A gente fala assim, que nem a gente estava falando, é só fazer stories, é só fazer post, não é só fazer. Uma hora a gente vai estar com vontade, outra hora não vai estar. Não é só, vai passar por esse momento de que não é fácil também, né? De essa dependência e tudo mais, mas não é fácil. No início da live, você estava falando a respeito de. Eu não lavei louça, eu não limpei o chão, mas eu fiz outras coisas. E na sua mentoria provavelmente deve ter, né? Porque eu te conheço. Um exercício para que a mulher comece a usar o papel para anotar quais são as coisas que ela vai fazer no outro dia. Tipo um checklist mesmo, né?
para que ela possa visualizar tudo que ela fez para ela. E a questão também de você não cozinhar, e o cozinhar que a gente está falando aqui também é metafórico, né? Cada uma vai pegar um ponto aí, mas a questão de, como que eu vou parar de cozinhar para todo mundo? Você não precisa parar de uma vez. Existem muitas estratégias que eu conheço muito bem, que faz você fazer isso sem que a pessoa note assim aquela coisa, sabe? É muito simples, gente. É muito simples. Mas para isso, para gente, porque assim, nem a minha mentoria, nem a da Tuti, é o negócio assim, joga uma pedra na sua cabeça e você já entra tudo na sua cabeça. Não é. É o passo a passo, do pequeno até o maior. Só que é num curto período de tempo, porque para eu aprender tudo isso, eu demorei, sei lá, gente, 30 anos. 30 anos, 40 anos para eu poder chegar no lugar que eu tô, de saber lidar comigo e fazer as coisas que eu realmente. E dar força para mim. E dar apoio para mim. Sabe? Eu me sustentar nas minhas pernas e dizer assim: eu me basto, eu sou suficiente. Eu sou suficiente. E eu consigo ainda atender um pouco as pessoas, mas eu atendo mais a mim. Eu foco mais em mim. Porque quando eu estou focada em mim, eu tenho conteúdo, substância positiva para eu ajudar outras pessoas, para eu ajudar os da minha casa, para eu ser uma pessoa melhor, para eu ser mais agradável, para eu várias coisas. Tem que meio que dar uma avaliada aí, sabe? A mulher lá no cabeleireiro, ela talvez ela tenha essa sensação, sabe, de que tá faltando alguma coisa. Mas aí ela fica, né, com a história na cabeça dela, falando assim: não, mas eu sou assim mesmo, minha mãe é assim, minha avó é assim, todo mundo na minha casa é assim. Mas como que você se vê daqui 10 anos? Vai continuar assim? Tá tudo bem assim? Se tiver, tudo bem, né? Né, Tuti? Se tiver, ok. Não tem problema nenhum. Uma hora assim vai entendendo, né, o que é o seu momento, né? E disso que tu tava falando, assim, realmente são as pequenas, são mudanças, assim, ó, que nem parece relevante se for contar as coisas que eu fui mudando desde o processo desse resgate, desse contato com entender o feminino, desse resgate da ancestralidade, da origem, tudo. Foram coisas assim que tem os outros nem perceberam, mas foi imperceptível, só que mudou para mim, né? Então, por exemplo, não, a gente fala assim, eu não tenho tempo de cuidar de mim, né? Que as mulheres geralmente falam isso. Mas olha o quanto eu tô cuidando do que o outro tal não tá fazendo, ou que eu tô monitorando, né? O que os filhos, ou o marido, ou a mãe, ou o pai não tá fazendo, né? Eu tô gastando uma energia e um tempo naquilo ali, em que eu poderia estar fazendo uma coisa por mim, e não influencia em nada depois, deixar de observar o que eles estão ou não estão fazendo. E outras vezes a gente até libera isso e eles acabam fazendo mesmo, porque a gente estava tão concentrada em, não, olha, se tu não fizer, pode deixar que eu vou fazer no teu lugar, tá? Eu sou a boazinha, eu sou a ótima, então assim, se tu não fizer, eu faço. Então, a gente não dá nem espaço para a pessoa fazer as suas próprias ações, né? E aí depois, quando tu dá uma viradinha, tipo, muda só um pouquinho, tu abre espaço para muita coisa, né? E, e a Tati comentou aqui sobre visualizar o checklist, e não como uma coisa rígida, né? De que ter que marcar tudo, né? E aí, por isso que uma coisa que a Gislene comentou na imersão, sobre as irmãs delas serem empreendedoras e estarem com ansiedade e tudo mais. Porque quando a gente entra no empreendedorismo sem entender esse lado feminino, sem entender esse resgate, eu vou entrar naquele planejamento masculino, que seria energia masculina, da rigidez da lista. De eu ter que fazer tudo. E outra, encher a lista de coisa, né? Uma folha inteira, coisa que é impossível fazer no dia, a gente já prepara para se sentir mal no final do dia. É uma coisa assim, né? Uma roda de karma ali toda hora, fazendo uma lista enorme de coisas que tu não vai conseguir fazer.
Então, É, essa preparação, né, do resgate dessa essência, de entender que feminino é esse e que o checklist vai servir para entender, peraí, que momento que eu tô, o que que eu tenho que fazer amanhã e o que que eu fiz no passado. E tá tudo bem eu não ter conseguido fazer tudo hoje e amanhã eu vou fazer ou semana que vem. É enxergar, né? Não ter esse acúmulo de coisas feitas, de coisas não feitas, né? Porque eu foquei na minha mentoria, que eu abri as vagas para minha mentoria porque mulheres cheias de coisas não cumpridas, várias coisinhas acumuladas, não termina, vai deixando pela metade. Lê um livro até um pedaço, pega uma planilha e faz até um pedaço, e muda para outra coisa, muda para outra coisa. Vai se enchendo de tarefas e não finaliza nenhuma, né? E aí vai acontecendo que então não sai do ciclo, a empresa, o negócio, a transição de carreira fica só naquele mesmo ciclo ali que tu não consegue sair daquele lugar, né? é isso que você está falando aí. Tem um trecho aqui do livro que fala sobre isso, né? A mulher não pode compensar toda uma vida de traições e mágoas entregando-se a excessos de prazer, de raiva ou de rejeição. Espera-se que a velha senhora da psique marque o tempo e espera-se que ela diga quando. Então, é isso que acontece. Você fica procurando compensar, ou no trabalho, que nem a Tuti estava falando, fica tentando compensar ou nos afazeres da casa, mas, na verdade, o que você precisa fazer é procurar você dentro de você. E é aí que entra a velha senhora. A velha senhora sábia, aquela que é a sua psique te avisando, é a sua intuição, e fala, e você ouve até a voz, uma voz baixinha, né? Mas você ouve. E ela dizendo para você, meu, vai para outro caminho, faz uma outra coisa, não sei o quê. Você não aceita, porque você está dependente, sabe? Viciada em deixar os outros bem, sabe? E aí, e ao mesmo tempo, não é nem viciada em deixar os outros bem, você está viciada na busca de tentar se sentir bem, deixando os outros confortáveis. Que você pensa que é isso que vai trazer satisfação, mas você já está nesse caminho faz tempo. E você conseguiu o que você queria? Tá bem com você? Por isso que a pessoa fica estafada, que nem as irmãs da Giz. A pessoa fica infeliz e com problemas de saúde. Porque ela está numa busca constante de algo que ela não sabe o que é, não sabe aonde, e não muda o caminho, não muda a trajetória. Fala, peraí, não precisa nem mudar agora, mas vai investigar. Vai procurar saber. Por que eu faço tanto, tanto, tanto e eu não estou me sentindo bem? O que está acontecendo? E aí, quando você procura ajuda, aí fica mais simples. A pessoa que de fora, né, imparcial, vai poder te ajudar, vai poder te orientar, te mostrar alguns pontos que você não percebe. Ontem, por exemplo, olha só, gente, é muito, muito sutil isso. Ontem mesmo eu conversando com a Tuti, e eu acho que eu falei de muito problema ou muito trabalho. Trabalho. É. Aí ela falou, olha a frase, muito trabalho. Eu nem tinha percebido que eu tinha falado isso. Eu não tinha percebido. A gente não percebe, ficou impregnado na gente essa maneira de pensar, essa maneira de contar as histórias, essa maneira de falar e a maneira de sentir. E aí você faz tão no automático e você não percebe. A pessoa de fora, a sua mentora, vai poder te ajudar nisso. Vai poder te orientar. A Tuti fica o tempo todo me edite, e aí eu fico mais alerta, sabe? Para eu mudar, se eu mudo minhas palavras, por exemplo, eu já consigo mudar um pouco meu pensamento e depois eu mudo meu sentimento. E aí eu mudo a minha ação. Então, não tem como, sabe? Você pode até conseguir sozinha. Se você for ler esse livro, talvez você consiga sozinha, né, Tuti? Não é impossível, não tem nada impossível aqui. Não tem nada. Mas como eu precisei de ajuda de uma outra pessoa que me visse do lado de fora para me orientar, eu pergunto para Tuti, Tuti, o que você acha? Isso que eu estou fazendo, não sei o quê. Eu preciso da visão dela, eu preciso da visão de uma outra pessoa para eu poder ter mais clareza, porque eu aqui estou acreditando que está tudo bem.
Quando eu vou na academia, por exemplo, a personal fala, Edith, ajeita o pé e não sei o quê. Falei, nossa, na minha cabeça estava fazendo certinho. E não estava. E por isso hoje eu gosto de fazer na frente do espelho. Para eu me observar. Olha, gente, não tem como. E outra coisa, vou falar uma coisa para vocês, séria. Você sabe quem é o espelho da vida de vocês? Quem é o espelho, o nosso espelho, que fica rondando o dia inteiro? Ele anda atrás da gente, na frente da gente, quer dizer. São as pessoas que aparecem na nossa frente, as situações. Para mostrar direitinho para você o que é que você está precisando, o que é que você gostaria e não está conseguindo fazer, ou aquilo que você precisa dar uma ressignificada e deixar de lado na sua vida. Esses são os espelhos. Agora que eu me toquei disso, falo pensando na academia, eu preciso de espelho para olhar. Não tem como, né? Para eu me ver. E a vida traz os espelhos, que são as pessoas, situações, circunstâncias, para a gente poder, para a gente aprender a lidar com a gente. E isso que você estava falando é tão desconhecido, né? As coisas, quando a gente vai fazer uma mudança, seja sair de uma dependência, quando eu vou deixar de fazer as coisas para todo mundo, quando eu vou lançar o meu produto, vender X coisas, é um mundo desconhecido. A primeira vez que eu estou fazendo, a primeira vez vai ser desconhecido. E se tiver alguém dizendo, quem sabe vai por aqui, alguém que já viveu aquela situação ali, vai ser muito mais tranquilo para ti, né? E essas histórias que a gente fica contando para nós mesmas, né? Do tipo, tu falar que é muito trabalho, quando eu fico falando, né, dessas frases afirmativas, né? Dá muito trabalho. E a gente foge desse dar muito trabalho, né? A gente ouviu a vida toda, ou os nossos pais ou a família falando, procura um emprego que não seja muito cansativo, tu já trabalha demais, é muito trabalho, né? Então, às vezes, daí tu começa a contar essa história e realmente fica difícil, aí vai fazer a ação e aí é muito trabalho? Peraí, eu não vou fazer, eu vou descansar, vou lavar a louça que dá menos trabalho, porque eu já sei fazer. E aí vamos lá de volta nós pra louça, pra lavar roupa, pra limpar a casa, varrer, seja o que for. Porque a gente já conhece aquele mundo mais do que tudo, né? E é realmente isso até a dependência das histórias que a gente conta pra nós mesmos, né? Das frases que a gente fala e do que a gente ouve, dessas vozes que a gente fica ouvindo assim na nossa cabeça, né? Então é muito interessante isso, né? E são essas vozes, a maneira que você age, tudo que traça o seu caminho, para onde você vai. E a gente não sabe, né? A gente não sabia, né? A gente está descobrindo agora. Que tudo que você fala, a maneira que você pensa, a maneira que você sente, é o que você está determinando como destino da sua vida. Então, aquela mulher que falou assim, não, eu sou desse jeito mesmo, não tem jeito, o que você acha que vai acontecer com ela? A minha mãe era assim, eu sou assim. Então, ela já determinou o destino dela, né? Ela já colocou lá, né, no GPS dela, no GPS mental, como que vão ser os anos dela, o resto de vida dela. Como que a gente quer? Como que você quer? A Tuti não, a Tuti já imaginou uma outra coisa. Falou, peraí, você desse lugar aqui. Corporativa não está me servindo, esse negócio de ficar o tempo todo de olho na minha família e buscando a aprovação deles também não tá dando resultado muito bom para mim. Agora ela está se observando como que ela se sente e procurando um melhor destino para ela. Então aí ela já imagina, fala assim, não, é isso aqui que eu quero. Eu estou trabalhando para chegar ali. Aí o cérebro teve, bom, então agora ficou claro para mim. Tem aquela frase também que fala assim, quando você não escolhe um lugar, qualquer lugar serve, uma coisa assim, né? E é isso mesmo, o cérebro fica, a sua mente fica desnorteada, fala, para onde eu vou? Precisa de um método, de uma estratégia para que você consiga chegar no lugar onde você quer. E não precisa ser nada radical, você não vai abandonar a família e parar de fazer as coisas de uma vez, assim, de repente. É aos poucos, mas precisa de um método, de uma estratégia, né? E que a Tuti me ajuda muito nisso, para eu poder... Inclusive, ela falava para mim sobre
Edith precisa fazer mais lives e não sei o que e tal. E aí eu fui exercitando. Estou exercitando ainda, né? Porque a vida é um constante exercício. Mas exercitando para eu me sentir bem, sabe? Não ficar naquela coisa da cobrança, nem na coisa do, eu tenho que fazer, ou naquela questão que eu ficava antes, né? Ai, falei alguma coisa errada, ai, que merda, ai, meu Deus, e agora vai ser de mim, não sei o quê. Dessa dependência eu saí. Do que é que Uhum. você está dependente hoje e que você se sente incomodada com essa dependência, porque a gente sabe que isso incomoda. Pega algum pontinho, sempre pega. Não é? Nossa, incomoda e trava a gente de realizar os nossos sonhos, sair desse lugar, né? Do que a gente quer. Viver essa vida assim, nada muda, ou eu continuo naquilo ali, ou eu tenho um objetivo, né? Só que é que nem tu falou, se eu ficar contando, determinando esse meu destino, né? Dizendo assim, frases como essa do trabalhar muito, ou outras que a gente já comentou também, mas essa agora que a gente está falando do trabalhar muito, o que que eu vou fazer? Em vez de eu ir para a direita, que tem bastante trabalho, porque eu vou precisar aprender, eu vou ir para a esquerda e vou ficar parada ali, porque aqui eu tô quietinha, escondida do trabalho que dá, porque pro lado direito lá é muito trabalho. E aí a minha estrada, eu vou ficar ali, vou ficar no lugar que eu tô mesmo, porque eu não quero nem me mexer daqui, já que dá muito trabalho, né? Então é isso que bem que a gente falou. Eu já tô determinando o que eu quero. Ir para um lugar que tem muito trabalho. E que o trabalho não me completa. O que que é a... Ah, tá falando, mandando um foguinho aí que o papo tá profundo. Exatamente. E fomos para várias coisas, né? E aí, ontem eu tava falando, também estava em outro salão. E eu vi a mulher falando assim, a dona do salão. A vida inteira ela foi cabeleireira, né? E tem a ver isso com a dependência. Então é o carro-chefe dela, digamos assim, né? Só que ela se apaixonou pelo reiki, né? Virou reikiana, se apaixonou pelo reiki. E ela não consegue ter um espaço só de reiki, né? Ela diz essa história pra ela mesma, né? Que ela não consegue. E E daí, ela falando assim, daí ela disse pra mim: eu acredito que eu só vou conseguir ser reikiana se chegar uma pessoa e disser pra mim assim: aquele espaço lá é pra ti, vai lá, tá pronto, e tu vai ser reikiana. Pode parar de trabalhar aí no salão, tu vai ser reikiana lá. E aí, às vezes eu falo um pouco demais, terapeutizo um pouco as pessoas, e aí eu disse pra ela assim, mas olha, não, tu esperar o outro trazer um resultado, se tu não tá abrindo espaço para isso, não tem como, não vai, a mudança tem que vir aqui de dentro, né? A mudança, eu tenho que querer ser reikiana mesmo e querer mudar alguma coisa, abrir um espaço, porque não tem espaço ali. Nem é físico, porque físico até tem, mas não tem espaço dentro daquele negócio. Os horários vagos que ela tem são vagos, são para ficar fazendo outras coisas, e tem os horários do salão. E aí eu fiquei muito impressionada, depois eu fui ler de novo essa parte aqui e falava dessa dependência, né? Tanto da dependência dessa comodidade de que ela conhece o caminho de ser cabeleireira. Ser reikiana é uma coisa, ela não sabe nem como vender, ela não sabe como ofertar, não sabe como é que as pessoas vão procurar ela. Então dá um medo imenso. E aí a pessoa, e ainda tem o conceito da mulher ter 60 anos e ela achar que não tem mais como mudar, que não pode, a dependência daquela opinião, né? Não, mas imagina se eu largar aqui o salão, o que que as pessoas vão falar? Que enlouqueci, com 60 anos trocar de profissão. Então, envolve muita coisa, não, envolve muita coisa. Mas a gente tem que começar por pequenas coisinhas, que era o que a gente estava falando, não vamos mudar completamente, acabar relações com todo mundo e virar rebeldes, que não dá certo, né? Que, inclusive, ela conta aqui as histórias de quem fez isso, né? E nós vamos falar na semana que vem desse corte abrupto do sapato, né? Vamos tirar os pés fora e fazer outra coisa. Mas se a pessoa vai muito com sede ao pote, também não dá. Então, é possível fazer pequenas mudanças, né? De tinha o viés de querer fazer tudo ao mesmo tempo.
Apesar que dá vontade, né, de fazer tudo. Então, precisa. Eu acho que é interessante, eu fazia muito isso, sabe? Em várias coisas que eu entrava. Então, por exemplo, no casamento, para eu, como a mulher já tem esse instinto, ela percebe, ela tem a intuição, ela percebe que alguma coisa não está bem, é, eu não agia de uma forma assim, falar, agora eu vou totalmente para o lado esquerdo. Eu comecei a pensar assim, se eu agir agora, isso vai me fazer, eu vou me arrepender? Eu preciso de mais detalhes para eu tomar uma atitude? Preciso. E aí eu usava o tempo ao meu favor. Então, use o tempo ao seu favor para que você não se arrependa. Mas já vai mexendo aí dentro de você, já vai fazendo um plano de como vai ser. Por isso que eu falo que na mentoria vai ter isso, de eu levar você até onde você quer, você vai criar um novo panorama para você de onde você quer ir. Essa moça, a cabeleireira, ela não sabe ainda que ela pode fazer isso. E na estrutura da mentoria da Tuti ou na minha, você vai conseguir entender o porquê que você fica falando, eu não consigo. Eu não consigo. Porque ela fala essa palavra, eu não consigo, porque é habitual. É habitual falar, eu não consigo. Aí ela começa a dar justificativa, porque eu tô velha demais, porque eu vou ter que me justificar com as pessoas, porque o que os outros vão pensar de mim. É aos poucos. Então você não precisa fazer nada para que você se arrependa. Mas faça com consciência, faça com orientação de quem conhece, no caso a Tuti, que conhece esse negócio de poder montar um caminho, né? Uma trajetória para você fazer aos poucos. Imagina, eu aqui, uma mentoria, estou lançando uma mentoria. Tem vagas abertas. Ai, é Tudo, isso, né? E tudo com a o ajuda da último. Tuti. É? Tudo com a sua ajuda, né? Claro. Ai, é isso, Edith. E o último trecho que ela fala ali, vamos ver. Ela fala, no final das contas, a dependência só cria, como vemos na história, uma paisagem borrada que gira em tal velocidade que no fundo não está vivendo uma vida de verdade. E então é realmente isso que eu percebi quando eu tive esse alerta das dependências que eu tinha, né? Tipo assim, que vida é que eu tô vivendo? Será que é essa mesmo que eu quero viver? Será que era isso mesmo que eu queria? Por que que eu cheguei até aqui? Eu cheguei até aqui. Será que é aí que eu quero continuar a partir daqui fazendo essas mesmas coisas ou eu quero ir por outro caminho, né? E se questionar muito, é essa vida de verdade que eu quero? É como a Edith falou, tá bom assim aonde eu estou ou eu queria conquistar outras coisas, queria conquistar outros objetivos, viver a vida com mais ousadia, fazer coisas diferentes, viajar e etc. Então, e aí conseguir olhar para cada coisinha aí aos poucos, né? E fazer terapia, como a Gislene fala, terapia é amor, fazer sessões de terapia. Eu faço de 15 em 15 dias, é essencial para mim, né? Eu consigo ali dar o próximo passo. Eu consigo enxergar os passos que eu estou dando, porque eu estou conversando com a pessoa, e não fica tão na nuvem, assim, né? Mas eu consegui enxergar essas etapas, e é a mesma coisa que a gente estava falando da nossa mentoria, tanto a mentoria Lobas em Ação, que a Edith é minha mentorada, a gente enxergar o que cada semana está conquistando e construindo essa grande jornada, né? Cada passinho da nossa história, para que lá no final o resultado ele vai ser uma consequência, mas a gente almejar algo, né? Uma mudança, almejar o que eu quero. Pode ser que nem seja aquilo exatamente que tu vai conquistar, né? Mas de pouquinho em pouquinho, as realizações foram acontecendo. Daí, então, esse se questionar, peraí, realmente é isso que eu quero? Foi essencial para mim. Foi assim um alerta, foi um gatilho, né? O que eu tô fazendo até agora? Onde é que eu quero ir? E que lugar é esse? No início dá uma sensação de estou perdida. O que eu tô fazendo nessa vida? Que eu nem queria isso. Como é que eu fiz isso até agora? Eu nem queria isso. E agora, o que eu faço daqui para frente, né?
E aí não querer também ficar olhando para o passado, né? Por que que eu não fiz isso, aquilo, aquele outro. Mas e agora o que que eu posso fazer para o futuro? É isso mesmo. A nossa essência é a nossa existência. Quanto valor que nós estamos dando para a nossa existência? Ou a gente está valorizando mais a existência dos outros? O que que a gente pode fazer pela gente hoje? Quais são as mudanças, as pequenas mudanças que você pode fazer por você hoje? Quais são os pensamentos que você tem? Você pode começar analisando isso. Quais são as palavras prestar atenção nas palavras que você usa, nos pensamentos que você tem que são corriqueiros e que vira até um barulho mental. Na verdade, não é nem pensamento, é barulho mental, porque pensamento, é eu pensar agora. O que que eu tenho que fazer agora? Bom, eu vou parar aqui a live agora, depois eu vou almoçar e depois eu vou trabalhar no computador, porque eu tenho que eu tenho que organizar umas estratégias para eu continuar divulgando a minha mentoria. E Uhum. pensamento é isso. Agora, quando você fica com aquele barulho mental, isso não é pensamento, isso aí é só barulho mesmo. Então, quando você presta atenção no que é barulho, e não porque o pensamento tem que ser funcional, tem que servir para alguma coisa. Se não está servindo para nada, então é barulho. Então, a gente precisa prestar atenção e identificar o que que é um, o que que é outro, para que você comece a organizar em você. E quando você escreve, a gente fala muito das morning pages, né, Tuti? Quando você escreve, aí sim você consegue perceber o que que é barulho mental e quais são os pensamentos que são úteis para o seu dia. Não é para a semana que vem, tá? Você não, isso aí é outra coisa, expectativa é uma outra coisa. Agora, pensa sobre hoje, só. O que é que você pode fazer hoje para que as coisas comecem a mudar, para que você tenha mais saúde mental, emocional, física, no trabalho, nos relacionamentos, em várias áreas. É isso. É, é isso, né, gente? Então, para a gente se encaminhar para o final, primeiro que a Gisele comentou aqui, a mentoria para se olhar, né, a leitura terapêutica, as coisas, mas assim, por que que a mentoria, o mentor te guia até aonde ele chegou, ele já trilhou aquela jornada, então ele consegue te orientar o que é melhor, os passos, né? E olhando essa visão terapêutica, ao invés de ser uma terapia em si, mas a visão terapêutica do que está acontecendo, do porquê que tu não consegue trilhar esse caminho que o mentor está falando ainda. Então tem as duas coisas, né? O mentor, eu posso ser uma mentora de mulheres que são empresárias, empreendedoras, e dizer assim, ó, tem que fazer essas ferramentas aqui, ó. Mas, se tiver travado lá alguma coisa emocional, algo, essa reconexão que não está acontecendo, não anda, vai fazer a ferramenta um dia, nunca mais vai mexer, ou vai mudar as pastas e depois nunca mais vai mexer. Essa parte vai ficar dependente. Então, por isso, unir essas duas coisas, né? A terapia em si, tem vários tipos de terapia, né? Mas a terapia que eu faço, que eu estava falando antes, é para eu falar mesmo e ela me ajudar a eu mesmo entender o que eu estou falando. Então, ela só me leva a refletir, peraí, mas o que tu tá sentindo disso? Ao invés de ir lá e contar eu conto uma história, ou lamentar do que está acontecendo, não. É para ver o que eu estou sentindo em relação àquilo e entender, mas está vindo da onde isso, né? Está vindo da onde? Então tem esses dois pontos aí. E tinha mais uma coisa que eu queria falar, que eu não me lembro mais. Até o lamentar não é um problema, né, Tuti? O lamentar não Essa é um problema, porque coisa. talvez é a única forma que a mulher sabe se comunicar. Ela nem percebe que está lamentando. Não, e eu lamentava muito no início das terapias, muito mais que hoje. Mas ela sempre me trazia para, peraí, tá, mas em vez de lamentar no sentido de olhar por que que a pessoa fez aquilo, mas o que que eu tô sentindo em relação àquilo que a pessoa fez, né? O que que aconteceu? Por que que tá machucando tanto? Por que que incomodou tanto o marido não lavar a louça, por exemplo? Alguma coisa tem aí, vamos dar uma olhadinha. Então vamos olhar. Então essa terapia dessa guia do olhar. E a mentoria é a mesma coisa que a gente estava falando, esse olhar de fora também, do que tu tá fazendo, que tá contando histórias, falando para ti mesma, né? Ah, mas lembrei que eu ia falar para finalizar, que tu falou das morning pages, que são as escritas terapêuticas no começo da manhã, escrever lá até 3 páginas. Se eu olhar as primeiras escritas que eu fiz quando eu comecei as morning pages,
é impressionante o que eu escrevi já, o que eu tô vivendo hoje, só que eu agi um ano depois. Então, olha só, eu escrevi que eu queria fazer essas coisas que eu tô fazendo hoje lá no início, há um ano atrás, mais de um ano. E eu tô agindo hoje. Então, por isso também a escrita é muito interessante de voltar e olhar, olha essas ideias que eu tive aqui e tô colocando em prática só agora, como se eu não tivesse nada, né? Não tivesse pensado nada até hoje, sendo que eu escrevi praticamente tudo ali nas Você morning traçou pages. o seu destino ali, não foi? Exato. Ali você já visualizou a Tuti do futuro. E não tinha como não acontecer, porque já é um cenário criado. E quando você dá Uhum. esse norte para o seu cérebro, você cria uma imagem do que você quer, é para lá que ele te leva. É inevitável, não tem como. Por isso que é bom a gente também colocar, mesmo você colocando nas morning pages os seus desejos, é para lá que você vai. Mas você também pode desabafar no papel, sabe? E aí depois É. você olha e você fala assim, nossa, olha as palavras que eu estou usando. Talvez você observe que foi, tipo assim, eu critico isso no fulano de tal. Olha, eu estou fazendo a mesma coisa. É espelho, Uhum. lembra que eu falei para vocês? As pessoas estão na nossa frente para mostrar para nós as coisas que a gente está precisando, né? É, exatamente. A Edith, foi ótima a live e Foi hoje mesmo. essa tema da dependência, essa palavra dependência, dá para falar de muitas formas. Milhões de lives dá para fazer, porque dentro da palavra sai dependência de muita coisa. Dá para fazer dependência disso, dependência daquilo, lives para cada coisa. Mas a gente perceber que a gente tem pequenas dependências e não é só no outro, não é só nas coisas ali. Às vezes é assim, ó, a dependência eu uso essa caneta aqui, ó. Se acabar a tinta, é assim, eu não vou mais fazer vídeos nem posts porque acabou a tinta da caneta roxa, acabou. A dependência de usar uma coisa para fazer outra que te impulsiona a seguir um caminho desconhecido. Então são pequenas dependências que a gente vai pegando pelo caminho. Então esse se perguntar, né? Por que eu estou fazendo isso realmente? Por que eu não vou mais escrever um post porque a caneta acabou? Mas eu posso escrever com outra caneta? Tem outras canetas, né? Só que essas histórias que a gente vai contando pra gente. Mas então, era isso por hoje. Gratidão quem está por aí, quem vai assistir depois também. Muito grata sempre. Terça-feira que vem tem de novo Las Lobas Círculo aqui. A Tati, que estava por aí, também vai estar semana que vem. E Edith também. E a gente segue aqui para finalizar os sapatinhos vermelhos. E Edith, gratidão por estar aqui mais uma vez. Gratidão, Tuti. Obrigada. Obrigada. Foi ótima a live. Obrigada por você ter me convidado. Tá bom? Ótimo dia para você e ótima viagem. Obrigado. Até. Tchau, tchau. Até.